Quem foi o pai do existencialismo? Se verificarmos pela história, né, nós vemos que foi o famoso filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, no qual que ele rebate, né, a filosofia hegeliana, porque para Hegel, né, a realidade ela é totalmente histórica, né, formada numa questão de tese, antítese e síntese, né? É uma forma de Zeitgeist, né? A verdade ela está relativa ao seu contexto histórico, ao seu contexto temporal. É interessante que, se verificarmos Søren Kierkegaard, ele era um típico luterano, como um luterano. Ele lia as escrituras sagradas, mas diferentemente, né, do idealismo hegeliano, para Søren Kierkegaard, a verdade ela se contrapunha, na verdade, a um sistema histórico que é totalmente tétrico, totalmente frígido, totalmente frio, totalmente calcificado, né? Porque, como para Hegel, né, a verdade ela é totalmente histórica, compreende um todo. Para Søren Kierkegaard, a realidade, né, ela compreende uma questão totalmente individual. Então, é interessante que nessa filosofia que Søren Kierkegaard estabelece como o existencialismo cristão, né, outros filósofos o precederam, não, né? Outros filósofos, na verdade, né, trabalharam a sua obra criando um existencialismo à sua própria maneira. Com isso vemos, por exemplo, Nietzsche, né, Heidegger e Sartre. Cada um estabeleceu uma maneira de existencialismo. Mas como Søren Kierkegaard era tipicamente cristão, ele elaborou, na verdade, uma questão de existencialismo, do qual que o homem ele vive angustiado por ele viver separado de um ideal, de um propósito, ou seja, Deus, né? Então, não adianta para Søren Kierkegaard a pessoa obedecer um corpo totalmente dogmático e viver, na verdade, uma vida que é totalmente desvinculada, né, de si mesmo. Ou seja, você está apenas obedecendo a uma regra. Dentro do pensamento de Søren Kierkegaard, o cristianismo se tornou uma massificação de um conformismo, porque as verdades elas eram tipicamente históricas, tipicamente ortodoxas, na verdade, né, e tipicamente gélidas, porque se referia a um corpo dogmático, não se referia à vida do adepto dessa religião, se referia mais ao cristianismo do que ao cristão em si. Então, a partir desses conceitos, Søren Kierkegaard ele vai começar a elaborar, né, assim como Pascal também, a questão da angústia existencial, né? Então, não adianta você ter um corpo de regras e de normas do qual você acredita serem verdadeiras, e se essa verdade não se incorpora em você, então você vê que há duas realidades intrinsecamente paralelas: o campo da ortodoxia, né, e o campo existencial. Então, o cristão, na época de Søren Kierkegaard, na visão do próprio Søren, tinha essa crise existencial, tinha uma fé, mas não conseguia viver esse tipo de fé que ele acreditava. Então, para Søren Kierkegaard, a angústia ela é totalmente existencial, né? Por quê? Porque a angústia ela é de uma natureza intrinsecamente humana, né? E ela é marcada pela ansiedade e pela incerteza que o ser humano tem da vida. Não adianta você seguir um corpo dogmático do qual que você ainda está imbuído de incertezas. O mais certo é a incerteza que você tem da vida do que mediante a crença, né, em um livro que é totalmente inquestionável. Então, o conceito de inefabilidade das escrituras se originou no século XX, tá? Uma convenção do século XX, uma convenção entre
pastores, na verdade. Então, mas no tempo de Søren Kierkegaard não tinha nenhum problema em questionar. É lógico que a pessoa ela sempre era taxada como herege, mas para Søren Kierkegaard a vida não é desprovida da crença, na verdade. Então era tudo fazer parte de um pacote. A verdade ela tem que ser mais encarnada do que obedecida. Ela tem que partir de si, né? Partir das suas experiências pessoais. Então a angústia para Søren Kierkegaard ela surge do confronto entre as nossas possibilidades e a responsabilidade de tomar decisões autênticas. Mas isso não significa que todas as decisões que você for tomar serão as certas, porque a pessoa, ela estando ciente da sua liberdade, estando ciente da sua consciência, ela tem que arcar com cada escolha que ela faz, mesmo que isso lhe cause certa angústia, né? Angústia, ansiedade, né? E até mesmo crises, né? Porque é típico da natureza humana passar por um mundo que é totalmente incerto. Então não existe nada que é certo em um mundo incerto. O que seria certo é a sua individualidade, a sua autenticidade mediante a sua crença, o que é totalmente desvinculado da crença que se tem hoje acerca do divino e da Bíblia Sagrada, porque o contexto hoje, na verdade, é uma fé totalmente líquida. Ela não é incorporada, né, no sentido kierkegaardiano, mas sim descompromissada. Hoje em dia é totalmente descompromissada. É uma fé que ela é departamentalizada em questão à vida. Para Søren Kierkegaard, não. A fé ela tem que fazer parte da vida, mesmo que a vida seja imbuída de escolhas e que nessas escolhas nós sofremos a consequência dos nossos atos, porque nesse mundo nada é certo, tudo é incerto, mesmo mediante a crença. O segundo tópico seria a individualidade e a autenticidade. Para Søren, né, a subjetividade busca uma autenticidade, o que é crucial é encontrar um sentido autêntico, né, na existência. Então, ser autêntico para Kierkegaard implicava em viver de acordo com seus próprios valores e convicções, né? É uma espécie de você encarnar a crença que você tem, não seguir uma crença. É totalmente diferente entre você seguir e encarnar, porque quando você encarna, você sabe que faz parte de si. E você, agindo de confronto a essa sua crença, você não é condenado por um campo dogmático, mas se você é condenado pela sua própria consciência, partindo da experiência que você vive, né? Beira até quase pouco Kant, né? Mas Kant já é um pouquinho mais para trás, na verdade. Mas Søren Kierkegaard, né? Como ele era um filósofo, ele lia todas as obras, na verdade, né? Ele era o típico luterano, né? Então, o luterano, ele lia tantas as obras de filosofia quanto de teologia na época. Inclusive, ele até tinha vontade de se casar, mas ele era dividido entre o seu amor e a sua responsabilidade de viver, né, para o Evangelho. Então, para ele, por mais que seja totalmente angustiante, a sua convicção estava de uma ordem superior ao seu relacionamento com o outro, porque ele sabia que esse era o seu chamado mesmo, tendo uma vida totalmente ascética mediante essas escolhas, né? A terceira seria a importância da escolha é uma liberdade, que é um centro da filosofia de Kierkegaard, né? Por quê? Porque a escolha é o ponto central do existencialismo, né? O ser humano ele é responsável pela sua própria ação e decisão. Ele assume o dilema existencial inerente à sua liberdade. Então, cada escolha que você faça compreende um erro. E cada erro que você for fazer sempre será consequente a uma nova escolha. Então, você escolhe toda hora, mesmo que você não perceba. E a cada escolha, né, você sempre vai estar dividido o que é lícito e o que não é lícito. E isso sempre gera um vazio existencial no homem. E cabe ao homem viver com essas incertezas. Porque como o mundo totalmente é incerto, um sentimento que o homem também tem acerca da realidade é totalmente incerto. Porque ele não sabe
das consequências da sua escolha. Ele sabe que ele tem que escolher, mas ele não sabe da consequência da sua escolha. Então, essa é uma base também da teologia moderna, daquilo que nós compreendemos com o livre-arbítrio. O quarto, né, na verdade, questão da filosofia de Kierkegaard é a fé como um salto existencial. A fé, para Kierkegaard, ela não pode ser provada objetivamente, né? Mas é uma escolha subjetiva que se torna uma fonte de sentido e propósito na vida do indivíduo. É você que escolhe por você, não é um campo dogmático que escolhe por você, não é uma ideologia que escolhe por você. Você sabe que você tem que escolher e assumir a escolha, né, que você faça, e assumir também a consequência dessas escolhas. Então é por isso que é um mundo totalmente incerto, né, na verdade. Então por isso que a fé para Kierkegaard, ele é um salto totalmente existencial. Eu vivo aquilo que eu acredito. Eu vivo aquilo que eu acredito. Eu não sigo aquilo que acredito. Ele está fazendo uma crítica muito forte, tá? A filosofia e a teologia de Hegel. A última questão também, vemos que Kierkegaard elabora a crítica da massificação e ao conformismo. A massificação seria, por exemplo, uma espécie de sociedade que mimetiza todos os valores e sentimentos desprovido de reflexão individual. Você apenas faz o que o outro faz porque o outro faz. Você não tem um estado de contemplação acerca daquilo que você tem que escolher. Então, as pessoas que vivem num sentimento que é totalmente mimetizado e massificado, ela é apenas um espectador da vida. Ela espera que os outros escolham por ela, ao invés dela escolher. Ela quer, por exemplo, que uma divindade dita a ela aquilo que ela deve fazer para viver. Ela tem medo, na verdade, de assumir seus próprios erros. Seria uma espécie de moral do escravo, né? Que até Nietzsche elabora, né? Eu preciso que alguém me guie. Então a pessoa tem medo de ter uma existência própria, mas sim é guiado por esse sentimento de manada, né? Do qual que as pessoas pensam somente na ideologia, na verdade, ou na fé como um campo dogmático. Não é algo que você vivencia. Você repete a experiência do outro, você repete a história do outro como se fosse sua, mas você não vive. Então, a sua fé, na verdade, ela é totalmente desprovida da sua própria individualidade. Você apenas fala da experiência dos outros como se fosse sua, achando que você falando isso, na verdade, parafraseando, né, Kierkegaard, como isso fosse acontecer na sua vida, mas é totalmente diferente. Então, de acordo com a visão de Kierkegaard, a pessoa se vê ou vive, na verdade, comprometidamente e engajado consigo mesmo em questões existenciais. Então, o pensamento de Kierkegaard se baseia nesse seguinte propósito, do qual que a fé genuína e a fé verdadeira não isenta você de passar por dificuldades na vida, não isenta você de você passar por decepções, sabe? Você quiser que sempre o sagrado te guie daquilo que você tem que fazer. Isso se torna uma espécie de uma criança, na verdade, mentalmente falando, na visão de Sigmund Freud, né? Porque Sigmund Freud fala que a criança, ela tem a necessidade do pai, mas o pai, ele é real. O pai está lá para proteger a criança. Mas quando ela cresce e se torna homem, ela transfere essa necessidade, né, desse pai terreno por um pai que é totalmente divino, né? Que é um pai que, né, sabe, que lhe proteja de todos os percalços da vida e que a vida siga sem nenhum contraponto, como se fosse uma espécie de robô. Então a religião, ela sempre tem a tendência de robotizar as pessoas. E Soren Kierkegaard foi o primeiro pai, né, na verdade, foi o pai, né, do existencialismo, ao falar que a fé, ela é estritamente pessoal e não dogmática. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Desculpem até falar de um modo robotizado, né, que eu falo, para se inscrever no nosso canal, mas nos ajude, né, com o nosso pequeno canal. Está meio devagarzinho aí para crescer e eu careço muito da ajuda de vocês. Se vocês, né,
puderem, né, dividam esse vídeo caso estejam gostando. Pode fazer também as suas críticas, não tem nenhum problema, né? Porque na verdade não existe perfeição em nada, existe progresso, né? E nós erramos, por exemplo, na maioria das vezes para poder chegar ao acerto, né? Eu quero que vocês comentem o vídeo, divulguem o nosso pequeno trabalho e apertem o botão do like aí, dá um joinha aí e dividam esse vídeo, né, para as outras pessoas. Como sempre, eu agradeço o carinho, a atenção de todos e até a próxima.